Esse assunto é um assunto que eu sempre gosto, de estar conversando com vocês, por quê? O infarto é a doença que mais mata no mundo, né. A gente sabe que eu duvido aí que não tenha alguma pessoa, que tenha algum conhecido, ou mesmo algum familiar, que não tenha infartado, né. A gente sabe que um terço das pessoas, aproximadamente então 30% das pessoas vão morrer de alguma doença cardiovascular, seja derrame cerebral ou infarto agudo do miocárdio. Então, como é a doença que mais mata no mundo, é o assunto que deve ser mais conversado. Porque quanto mais vocês ficam sabendo sobre o que é o infarto, o mecanismo do infarto, quais são os fatores de riscos que levam ao infarto e como se tratar, como se prevenir, maiores as chances, né, de que com o nosso conteúdo a gente consiga aí salvar o máximo de pessoas possível. Porque tá mudo? Tá mudo? Vocês estão ouvindo bem, gente? Estão falando aqui que tá mudo. Vocês estão ouvindo bem? Tudo bem? Então tá bom. Como é a doença então que mais mata no mundo, é o assunto que mais deve ser conversado, né? Então eu poderia falar aqui insuficiência cardíaca, que também é muito prevalente, hipertensão arterial, diabetes, mas tudo isso engloba nesse assunto que é tão palpitante, que é o infarto agudo do miocárdio. Mas vamos lá, vocês sabem o que é o infarto? Com certeza já tiveram alguém que conhece alguém que já teve um infarto, você sabe o que é infarto? Vamos ver aqui se o pessoal responde. Vamos ver, quem souber o que é o infarto, conseguir descrever aqui, pode comentar aqui nos comentários aqui, que aí eu vou corrigindo. Tá bom, o som tá ok, né? Vamos lá, então. O infarto nada mais é quando ocorre obstrução das artérias das coronárias. A gente tem o nosso coração tem três artérias principais: a descendente anterior, a circunflexa que corre para a lateral e a coronária direita. Então, quando ocorre um entupimento de uma dessas artérias ou dos seus ramos, a gente tem um infarto agudo do miocárdio. A gente pode ter a obstrução completa do vaso, dando um infarto com supradesnivelamento de segmento ST, ou uma obstrução quase completa, passando um fiozinho ali de sangue. E a gente tem um infarto sem supradesnivelamento de segmento ST. Então, são os infartos aí mais comuns. E dentre os infartos, existem 5 tipos de infarto. Vocês sabiam? 5 tipos de infarto, né? A gente tem o infarto do tipo 1. Qual que é o infarto do tipo 1? Esse é o mais comum. A pessoa nasce, ao longo dos anos, devido aos fatores de risco que eu vou falar para vocês, essa artéria das coronárias vai entrando gordurinha dentro dela, vai lesando a camada interna, entrando gordurinha, entrando gordurinha, entrando gordurinha. Aí, de repente, ele chega numa lesão ali, por exemplo, de 70%, com a camada bem frágil, essa camada rompe. Essa camada rompeu, as plaquetas imediatamente vão lá grudar nela. E depois das plaquetas, os trombos. Esse trombo entope a artéria do coração e o paciente tem um infarto. Esse é o infarto do tipo 1, né? A gente tem também o infarto do tipo 2, que é o desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio. Então a pessoa está lá, já tem uma lesão ali, por exemplo, de 60% na artéria do coração. Aí ela vai lá e cai de moto. Caiu de moto, sangrou bastante, perdeu metade do sangue do corpo. Essa artéria ali que já está metade entupida, agora está recebendo ainda menos sangue, porque ele perdeu muito. Faltou oxigênio, a musculatura sofre e o paciente infarta. Esse é o tipo de infarto entre desbalanço entre a demanda e a oferta de oxigênio, né?
O paciente, por exemplo, está com a infecção generalizada lá, está com um Covid ali atacando o corpo dele inteiro. E aí já tem problema nas artérias do coração, o coração está ali acelerado, tentando combater essa infecção. E aí, de repente, falta sangue na musculatura do coração também, e o paciente tem infarto sem obstrução. Existe ainda o infarto tipo 3, né, que é relacionado à morte súbita. Às vezes, todo mundo já ouviu falar também, infarto fulminante ou morte súbita. A pessoa ali, de repente, tem um problema que parece ser do coração, ela, pum, em menos de 1 hora ou em menos de 24 horas ela morre. Não dá tempo de chegar no hospital e dosar as enzimas cardíacas, que é a troponina. E aí, essa morte súbita provavelmente relacionada ao infarto, é o tipo de infarto do tipo 3. Temos ainda o infarto do tipo 4, né? Esse infarto é relacionado ao procedimento de angioplastia, pode ser as complicações pós-stent, pode ser quando ocorre uma reestenose dentro do stent, ou até uma trombose dentro do stent, esse é o infarto do tipo 4. E temos o infarto do tipo 5, que é relacionado aí à cirurgia cardíaca, né? Então, relacionado ao procedimento de cirurgia de revascularização, né? Que são as safenas, as mamárias, as artérias radiais, relacionadas à cirurgia. Então, são 5 tipos de infarto. Então, vocês viram que para a mesma doença que a gente fala que é o infarto, existem vários mecanismos diferentes, né? Mas a grande maioria dos casos, o infarto que a pessoa teve foi um infarto tipo 1. Ele ficou durante anos entupindo as artérias do coração, porque não cuidou bem, não se alimentou bem, comeu muita gordura, ficou com a pressão alta durante muitos anos, ou tem diabetes, ou fumou por 20 anos ou mais, ou é obeso, ou não fez atividade física e foi lá e infartou. Esse é o tipo mais comum. Então vamos entrar aqui nos fatores de riscos que levam ao infarto. Vocês sabem quais são os fatores de riscos que levam ao infarto agudo do miocárdio? Se vocês sabem, deixem aqui embaixo. Essas perguntas todas que ficam na minha esquerda, que ficam abaixo de vocês, eu vou tentar responder algumas delas depois. É que agora, se eu começar a responder aqui, eu vou perder o fio da meada, tá? Mas vocês podem deixar as perguntas aqui, que depois que acabar a live, eu vou tentar responder algumas delas, tá bom? Então, o que leva a infarto, gente? Vamos lá, coloquem aqui embaixo, vamos ver. Exercício físico, exatamente. O exercício físico é um dos tratamentos mais importantes de prevenção de infarto e também para aquele paciente que já infartou e não quer ter um reinfarto. Quais são os benefícios do exercício só para o coração, hein? Fora para o músculo, para a articulação, para a cabeça. Só para o coração. O exercício físico, tanto o aeróbico, que é o de corrida ou caminhada, ou o anaeróbico, que é o de musculação, puxar peso, ele reduz os níveis de LDL colesterol, que é o colesterol ruim, aumenta os níveis do HDL colesterol, que é o colesterol bom, ajudam a controlar os níveis de glicose, então evita que a pessoa seja diabética ou ajuda a controlar aquela pessoa que já é diabética. Quem faz exercício físico tem uma maior chance ali de conseguir parar de fumar. Ele já vai querer aumentar o fôlego dele, vai querer aumentar a intensidade do exercício, o cigarro atrapalha, ele vai querer parar de fumar. Tem um exame também que tem uma correlação aí um pouco menos importante, mas também tem, que é o ácido úrico. Então a pessoa que se exercita tem um ácido úrico menos elevado. A pressão arterial dessa pessoa tende a ser mais bem controlada. Então o exercício é fundamental. Outra coisa que estão falando aqui é com relação, então, ao colesterol, que é o que eu falei. Quem tem níveis aumentados de LDL colesterol, níveis baixos de HDL colesterol e níveis aumentados de triglicérides, também tem maior risco de ter infarto no futuro. Então, triglicérides sempre abaixo de 150. O LDL vai depender. Se o paciente já infartou, o LDL tem que ser abaixo de 50. Para pacientes de baixo risco, o LDL pode ser até abaixo de 130, já tá bom. Com relação ao HDL, sempre acima de 40 miligramas por decilitro. Né? Obesidade. Obesidade é
Mesma coisa, quem tem o IMC acima de 30 ou até sobrepeso, o IMC acima de 25, já tem um risco maior de ter infarto também. Por quê? O obeso tem maior resistência à insulina, então tem maior chance de ser diabético. O obeso tem maior chance de ter o colesterol elevado, tem maior chance de ter o triglicérides elevado, né? Então, a obesidade também é um fator de risco. A gente sabe que o obeso, quem tem o IMC acima de 30, acaba vivendo aí 8 até 10 anos a menos do que uma pessoa que tem o IMC abaixo de 25, né? Então, a obesidade é uma doença que está cada vez mais prevalente no Brasil e no mundo todo, mas no Brasil tem aumentado muito nas últimas 2 décadas. As pessoas estão ficando gordas, as pessoas não estão controlando o peso. Isso está fazendo com que a expectativa de vida, a gente não consiga elevar a expectativa de vida como tem se elevado nas últimas décadas nos países de primeiro mundo. Exceto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais gordo ainda que aqui, mas aqui a gente já está empatando, né? Então a obesidade também. Tabagismo nem se fala, né, gente? Tabagismo são mais de 4.000 substâncias tóxicas. Vão lesando o endotélio, que é a camada da coronária e a camada de todas as artérias do corpo. O tabagismo aumenta o LDL colesterol. Além disso, inúmeros tipos de câncer. Câncer de boca, de laringe, esôfago, estômago, pulmão. Câncer de bexiga, câncer de mama. Inúmeros tipos de câncer provocado pelo cigarro. Então, o governo não faz muita coisa boa, mas teve aquela época, lembra, que teve de não poder fumar mais em bar, enfim, que até hoje é respeitado. Isso conseguiu fazer com que muitas pessoas conseguissem largar do cigarro, né? Eu até brinco e costumo falar para meus pacientes, ainda bem que você fuma, se você não fumasse eu estava desempregado. Porque 40% dos pacientes que acompanham comigo, que são infartados, eles eram fumantes. Ainda bem que a grande maioria consegue parar. A gente tem tratamentos extremamente eficazes através de um trabalho multidisciplinar. Eu, psicólogo, psiquiatra, equipes de apoio, tratamento farmacológico, seja com adesivo, seja com medicamento. A taxa de sucesso em largar de fumar no nosso serviço ela é muito alta, graças ao trabalho que a gente faz aí em conjunto, né? Vamos lá. Então, eu falei de diabetes, hipertensão arterial, colesterol, triglicérides, obesidade, sedentarismo e tabagismo. Acho que basicamente esses são os fatores de risco, né? Só esqueci de falar um que não é menos importante, que é o estresse. É impressionante no meu consultório. Todo mundo que eu pergunto, como é que está a tua vida? Como é que você está se sentindo psicologicamente? Todo mundo fala que está estressado, ou que está ansioso, ou que está depressivo. Raramente eu pergunto no meu consultório, a pessoa fala, não, estou bem, estou tranquilo, né? Isso é raridade da raridade, né? Mas por que a pessoa é estressada? Porque ela não se exercita, porque ela não tira um tempo dela para o lazer, porque ela fala que trabalha demais e não arruma tempo para cuidar da própria saúde, não há uma organização para se cuidar, né? Não procura ajuda do psicólogo ou do psiquiatra. Essa pandemia também não está ajudando a gente. Enfim, tudo leva a pessoa a ter uma vida estressante, né? E a gente sabe que isso não é o ideal. O estresse, a ansiedade e a depressão liberam fatores inflamatórios que fazem aumentar a chance do infarto agudo do miocárdio. Então, o estresse deve ser combatido de alguma forma. Faça meditação, faça yoga, pratique exercício físico, procure ajuda de especialista, psicólogo, psiquiatra. Eles podem te ajudar até demais. Vamos parar com esse negócio de falar que psiquiatra só cuida de gente doida. Não tem nada disso, gente. Psiquiatra cuida de pessoa que tem qualquer distúrbio, seja de distimia, que é depressão leve, ansiedade, toque, né? Ele é que vai cuidar da tua saúde mental. É isso que ele faz, né? Mas é isso, pessoal. Então, já que eu falei dos fatores de risco, né, que são todos esses aí, qual que é o tratamento?
Qual que é o tratamento do infartado? Qual que é o tratamento da pessoa que não quer ter um infarto? Dessas pessoas todas que digitaram aqui, que estão digitando, 1/3 de vocês vão morrer de infarto ou derrame, gente. Você quer entrar para essa lista? Acredito que não. Né? Mas não tem jeito, 1/3 aqui. Se bem que do nosso grupo aqui, acredito que menos, porque vocês me acompanham, né? Então acredito que a gente consiga diminuir esse 1/3 aí, né? De pessoas que vão morrer de doenças do coração, porque acompanhando aqui, vocês vão ter essas informações e o risco diminui, acredito. Se vocês cumprirem, se vocês fizerem tudo que eu estou falando, né? Porque também não adianta entrar por aqui e sair por aqui. Porque se vocês não fazem o que eu estou dizendo, não adianta nada. Não adianta ter o conhecimento e não aplicar, não é verdade? Então, além de ter o conhecimento, você deve aplicar. Então, o que você vai fazer? Vai controlar o seu colesterol. Se você tem o colesterol alto, é claro que tudo isso você vai ter acompanhamento lá com o seu cardiologista. Mas o que você vai fazer para controlar o colesterol? Reduzir gordura de origem animal, pele do frango, carne de porco, tirar gordurinha, carne vermelha, tirar gordurinha, evitar os queijos amarelos, evitar tomar muito leite integral, né? Que é o que tem maior taxa de colesterol. Triglicérides, como é que você vai reduzir os triglicérides? Aí reduzindo os carboidratos, né? Que é o arroz, que é o pão, que é o macarrão, que é a batata, refrigerante, suco, cerveja, bebida alcoólica. Então, reduzindo isso aí é que você vai controlar os seus triglicérides. Reduzir a pressão arterial, reduzir o sal na comida. O brasileiro come em média 13 gramas de sal, o recomendado é até 6. Então a gente come o dobro de sal do que é recomendado. Então vamos tentar diminuir aos poucos aí a quantidade de sal na dieta. O organismo vai se adaptando e você vai acostumando com a comida com menos sal. Né? Fazer exercício, gente. Por que vocês não fazem exercício? Eu não consigo entender. Tem que fazer exercício 5 vezes por semana, 1 hora por dia. Esse é o recomendado. Né? Então tem que fazer exercício. Procure antes a avaliação do teu cardiologista para ver se você pode. Né? Existem pessoas ali que precisam cuidar primeiro do coração para depois poder fazer exercício. Mas tem que fazer exercício. O exercício melhora todos os níveis de colesterol, triglicérides, glicose, nível de estresse, facilita você parar de fumar e diminuir a obesidade. É o melhor tratamento. Porque ele cuida de tudo fazendo uma coisa só, que é fazer o exercício físico. Lembrando que pode ser o anaeróbico e o anaeróbico. Se você puder fazer os dois, a combinação do aeróbico para você queimar mais caloria e do anaeróbico para você acelerar o teu metabolismo é muito importante. Né? Então você vai fazer isso. E por fim, ter uma vida menos estressante. Eu sei que é difícil. Eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que muita gente às vezes não tem um mínimo de conforto em casa. Às vezes o marido é chato. Às vezes a esposa tá chata com você, tá mal-humorada porque tá trancada em casa. É filho chorando. Enfim, mas a gente deve tentar levar uma vida menos estressante possível. Procure também ajuda. Né? Existem locais específicos aí para você fazer a prática de yoga, que te ensinam a fazer meditação. No próprio YouTube, a parte de meditação tem muita coisa. Eu aprendi muita coisa aí vendo pelo YouTube. Procure fontes confiáveis, tá? Também não vai pegar qualquer Zé Mané aí que vai tentar te ensinar a meditar e você vai aprender coisa errada. Então, por isso que a ajuda sempre de um especialista é bem-vinda, né? Mas é isso, pessoal. Eu queria fazer 20 minutos de live. Gostei demais. Foram mais de 500 pessoas aqui acompanhando. Isso é difícil. 500 pessoas acompanhando aí é um número muito grande para um sábado. Eu sinto que o meu trabalho está sendo... vocês estão dando importância, eu fico muito feliz, né? Porque isso estimula a gente a produzir mais conteúdo, né? E se a gente entra aqui numa live, é claro que no começo, lá 7 anos atrás, quando eu fiz a página, eu fazia uma live para 5 pessoas, para 4 pessoas. E aí a gente vai tentando, né? A gente vai cada vez produzindo mais conteúdo, tentando produzir de qualidade. Agora, esse ano, ó, antes eu usava a câmerazinha, por exemplo, do meu computador, agora já comprei uma câmerazinha aqui, que a qualidade ficou um pouco melhor.
microfoninho aqui. Esse microfoninho aqui é o melhor que tem, meu. Microfoninho da Apple mesmo. Então a gente vai tentando produzir um conteúdo de mais qualidade. Eu quero que, independente da tua religião, que vocês rezem também, né? Para que esse problema, para que essa pandemia, para que esse problema mundial, a gente acabe com esse problema logo, né, gente? Vamos torcer para que os nossos governantes parem de brigar, né? Parece briguinha de comadre, né? Parem de brigar e façam alguma coisa em prol da população mesmo, né? Fora a roubalheira aí que a gente já está sabendo, né? Respirador que custa 30 mil, eles comprando a 140 mil, 130 mil, para onde que está indo esses outros 100 mil, né? Mas enfim, torcer para que haja uma luz aí no fim do túnel e esse pessoal nos ajudem a sair logo dessa aí, né? Sei que muita gente está sendo prejudicada. Tem muito professor de academia, não está conseguindo dar aula. O comércio está parado. Restaurantes estão fechados, né? E, enfim, estou apreensivo assim como vocês, mas a gente tem que ter esperança, né? Tem que ter fé, a gente tem que ter fé e tem que rezar, né? Porque é assim que a gente vai conseguir sair dessa. Tá bom, pessoal? Então fico feliz. Se vocês puderem depois, compartilhem esse vídeo. É só clicar aí embaixo em compartilhar. Se todos vocês, as 600 pessoas que estão me acompanhando aí, se vocês compartilharem esse vídeo, a gente consegue uma pessoa distribuir para 2, 3 pessoas. A gente já triplica, com esse compartilhamento, a gente triplica a distribuição do vídeo, que eu acho que é muito importante, né? Quanto mais pessoas souberem cuidar do coração, mais pessoas a gente vai conseguir salvar. Às vezes você clicando em compartilhar, você acaba salvando uma vida. A gente não pensa que é assim, né? Você clicando em compartilhar aí, você pode estar salvando uma vida. Então, eu quero que vocês cliquem aí em compartilhar na hora que eu acabar e encerrar o vídeo, para que o máximo de pessoas consigam ver o vídeo. Se você não clicou aí no joinha, no curtir aí, também eu quero que você clique no curtir aí, tá? Que você vai ajudar a divulgar cada vez mais essas nossas informações. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Depois eu vou responder algumas perguntas aqui, tá? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Descansem. Cuidem da família. Vamos fazer alguma coisa para te dar um bem-estar. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.